Senhor Pai nosso, a Tua palavra será aberta e queremos extrair dela conhecimento, as Tuas vontades, os Teus desígnios e propósitos para cada um de nós. Temos nossas lutas, é verdade. Passamos por momentos difíceis, complicados, mas nós nos rendemos ao Senhor, na certeza de que Tua boa mão sempre nos conduzirá. Por isso, Pai, não permita que nada agora nos atrapalhe no estudo da Tua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu esgotado? Já sentiu-se no limite das forças? Pois bem, você não está sozinho nisso. Não somos apenas nós que aqui estamos, que enfrentamos esses momentos difíceis, mas há também personagens bíblicos que passaram por momentos e situações difíceis e complexas. Dentre os meus personagens bíblicos preferidos, um deles é Elias. Eu admiro demais a história de Elias, gosto do profeta Elias. Eu me deleito naquilo que ele fez, da forma como fez, o que falou, o que pensava, e obviamente o final da história de Elias foi surpreendente. Ele termina sendo levado ao céu, sem passar pela experiência da morte, e ele nos aguarda. No final da jornada dessa vida, quando Jesus Cristo voltar, nós poderemos encontrar com o grande profeta Elias, mas que em momentos da sua vida, também demonstrou fragilidade, também demonstrou humanidade. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, no capítulo 19, e vamos ler o versículo 4. 1 Reis 19 e o verso 4. Aqui vamos encontrar as evidências deste homem esgotado, deste homem cansado, deste homem no limite das forças. Diz assim a Bíblia: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias, um profeta com feitos maravilhosos, um profeta com histórias surpreendentes, um profeta com milagres no seu currículo, alguém que tinha profunda conexão com Deus, alguém que caminhou com Deus, alguém que recebeu revelações do Senhor. Mas mesmo assim, este homem, com todo o histórico que envolvia ele e sua trajetória, ele caminha um dia pelo meio do deserto, encontra um zimbro, senta embaixo do zimbro e fala assim: basta, Senhor, chega, não quero mais viver, eu quero morrer. Um homem de Deus pede para si a morte. Agora, quando você considera o contexto do pedido de Elias, fica mais surpreendente. Vamos tentar reconstruir a história, até chegarmos a esse dia, quando Elias caminha no deserto e pede para morrer. Elias foi chamado para profetizar em um tempo de apostasia. Quem reinava Israel era Acabe, junto com a sua esposa Jezabel. Estavam há 22 anos e haviam promovido uma apostasia geral entre o povo, levado as pessoas para longe do Senhor. Deixaram o culto ao Deus verdadeiro e introduziram a adoração a Baal e Azira, também chamado de o Deus do poste ídolo. Esse rei Acabe era alguém complicado, terrível, para ser mais específico. Quando ele vai escolher a sua esposa, por exemplo, a Bíblia diz no capítulo 16 de 1 Reis, que ele escolheu Jezabel
para provocar o Senhor. Em outras palavras, o Acabe viu entre as opções que ele tinha para casar, para escolher uma companheira de vida, ele pinça aquela que seria a pior, escolhe aquela que seria uma afronta direta ao Senhor, e juntos, Acabe e Jezabel, levam o povo de Deus para a situação que eles estavam, terrível. A situação era grave, gravíssima, complexa. Deus então chama Elias, assim: Elias, vá lá, apresente-se ao rei e anuncie o fim da chuva, uma seca, não vai chover, e esta falta de chuva virá por causa da apostasia que eles levaram o povo vai sofrer pelas escolhas equivocadas e inconsequentes do Acabe e da Jezabel. E Elias vai lá, anuncia a seca, confrontando o rei pelas escolhas equivocadas. 3 anos, um pouco mais, ficou sem chuva. Agora você imagina todo esse tempo como a situação havia ficado. Pelo agravamento, depois que Elias dá a profecia para o rei, ele sai, e ele foge. Ele vai para Sarepta, fica na casa de uma viúva, muitas histórias acontecem, milagres acontecem, surpreendentes. Mas depois de um determinado tempo, a economia estava quebrada. Mortandade, desespero, medo, insegurança. Enquanto Elias estava fora, o Acabe resolveu atribuir ao próprio Elias o problema da falta da chuva. Não era ele, não era a apostasia dele, não era a Jezabel, era o Elias. E ele passa a chamá-lo de o perturbador de Israel. Estava tudo bem aqui, até vinha esse Elias e anunciar essa seca. Então ele é o culpado. Por isso, depois de tempos dos quais Deus havia ensinado lições para Acabe e Jezabel, mas infelizmente eles não tinham aprendido nada. Elias volta, porque Deus manda ele voltar. Diz assim: Elias, agora você vai lá e anuncia que vai chover. Elias, quando chega a Israel, outra vez, ele não veio de maneira despercebida ou até sigilosa, mas ele resolve fazer da sua volta, da profecia, do retorno da chuva, algo grandioso. Ele faz um desafio. Ele propõe aos profetas de Baal, de Azira, do poste-ídolo, que orem, cada um ao seu Deus, e o Deus verdadeiro seria aquele que responderia com fogo enviado do céu para consumir as ofertas. O desafio foi aceito. Eles vão para o Monte Carmelo, e Elias então cede a vez para que os profetas de Baal façam o altar e orem para que Baal envie fogo do céu. Nesse momento, nós encontramos um Elias muito confiante, um Elias muito seguro do que estava acontecendo, porque os profetas de Baal e Azira constroem o altar, colocam a oferta e começam a fazer os seus rituais. Dançavam, se cortavam, oravam e nada acontecia. Olha o que Elias estava fazendo nessa hora. Olhava ele para toda aquela cerimônia, aquele ritual, e falava assim: falem mais alto, gritem mais alto, porque talvez o Baal esteja dormindo. Acordem o Baal. Porque Elias tinha certeza de que não viria fogo do céu. Elias estava confiante daquilo que ele fazia e daquilo que iria acontecer.
Tanto que, ao invés de ficar ali meio em contrição, falou assim, vai que vem fogo do céu. Não, ele não tinha essa dúvida não. Ele estava muito seguro. Por isso ele zombava. Vamos, continuem, façam mais. E nada acontecia. Então, depois de um tempo desses rituais que estavam acontecendo e a situação era exatamente a mesma, Elias então pede que eles parem de fazer aquilo que estavam fazendo. Ele constrói o altar, coloca a oferta e, para dificultar ainda mais aquilo que iria acontecer, que ele já sabia que iria acontecer, ele encharca o altar. 3 vezes ele derrama água sobre a oferta e o altar, de tal forma que ele teve que abrir em volta do altar, como se fosse uma covinha para segurar a água de tão encharcado que estava. Elias faz uma oração, e nessa oração ele exalta o Senhor como único Deus verdadeiro. Ele estava provando de que Deus é o Deus daqueles que o buscam, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é genuíno, não Baal, que foi criado e inventado pelos seres humanos. Então, diante da sua oração, vem fogo do céu. E a intensidade da labareda foi tal que toda a oferta foi levada, o altar foi levado e a água foi levada. Não ficou nada, não restou nada. Mas não parou por aí. Elias, diante da prova inequívoca da existência e da intervenção divina, ele mata todos os profetas. Não sobrou nenhum. Todos eles foram exterminados. Esse era o profeta Elias. Esse era o grande profeta do Senhor, destemido, corajoso, confiante, mas também humano. Porque quando acontece a morte de todos os profetas, o Acabe, sabendo do acontecido, fica desesperado, fica atordoado com aquilo que estava por acontecer. Ele sai correndo e vai ao encontro da Jezabel. E quando ele encontra Jezabel, olha o versículo 2 do capítulo 19. Ele fala para Jezabel o que tinha acontecido. Ele diz assim, olha Jezabel, o Elias matou à espada todos os nossos profetas. Ele fez um duelo lá no Monte Carmelo, veio fogo do céu. Jezabel, que não sabia do acontecido, que foi informada pelo seu esposo Acabe, diz assim, olha, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, ou seja, dos meus profetas. Quando o mensageiro fala com Elias, o que você acha que ele deveria fazer? Tendo o histórico do Monte Carmelo, tendo em vista tudo aquilo que Elias já havia feito, podia pensar assim, vou ter medo da ameaça de deuses falsos, vou ter medo de ameaça de Jezabel? Mas não foi isso que aconteceu. Quando Elias ouve a ameaça de Jezabel, ele sai caminhando pelo deserto, um dia, encontra uma árvore, senta embaixo dela, sente vontade de morrer, e diz assim, basta, Senhor, tira a minha vida, não quero mais, não aguento mais. Parece tão contraditório, esses dois comportamentos, demonstrados dentro do mesmo contexto. E é aqui, minha amiga, meu amigo, que a história de Elias se torna surpreendente para mim.
porque eu encontro nele humanidade. Uma humanidade que afeta todos nós. A nossa fragilidade humana é evidente. E não se pode atribuir esgotamento, não se pode atribuir as nossas fraquezas e debilidades à falta de espiritualidade. Por mais espiritual que você seja, você já orou e veio o fogo do céu? Você já multiplicou farinha e azeite? Você já olhou para um cadáver e falou assim: volta à vida, e ele ressuscitou? Elias fez tudo isso. E mesmo com todo esse poder espiritual sobre ele, vemos um homem de Deus que pede para si a morte. Esse esgotamento que Elias enfrentou não é um esgotamento físico, porque o esgotamento físico é aquele que você recupera dormindo. É o cansaço de alguma atividade que você fez, longa, intensa, o corpo exige uma parada, uma pausa. Então você descansa, você dorme, e depois de dormido você recupera as forças e o esgotamento se esvai. Mas o esgotamento de Elias não era esse, não. O esgotamento de Elias era o esgotamento mental. Não era apenas do físico, por ter matado 850 profetas e ter andado um dia pelo deserto. Não, era o esgotamento que tinha a ver com a mente. E esse esgotamento tira o sabor da vida. Esse esgotamento, ele muda a forma como vemos as coisas. Esse esgotamento mexe com a essência de quem nós somos. E não existe ninguém que esteja imune a esse tipo de esgotamento. Não existe nenhum ser humano que não chegue nesse ponto que Elias chegou, de estar esgotado no limite das suas forças, porque somos humanos. Eu me preocupo muitas vezes, amigos, quando eu encontro pessoas dizendo assim: ah não, depressão é falta de espiritualidade, depressão é falta de fé. Cuidado, muito cuidado. Não, a pessoa está passando por aquilo porque ela não está orando. Cuidado, muito cuidado. Primeiro, que não cabe a mim e nem a você diagnosticar as pessoas em sua espiritualidade, dizendo se elas são ou não são espirituais, se fazem ou não fazem. E segundo, diante do exemplo de Elias, é impossível você relacionar uma coisa a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É possível ser uma mulher de Deus, um homem de Deus espiritual e passar por esgotamento mental, e passar por depressão, e passar por ansiedade, e passar por angústia, e passar por momentos difíceis, porque o esgotamento faz com que toda a vida perca o seu sentido. Às vezes eu gosto de comparar o esgotamento à dor de dente. Se tem um dente doendo, é como se todos estivessem doendo, porque você não consegue agradecer a Deus pelos outros dentes que não doem quando um dói, porque aquele dente que dói, ele toma conta de tudo. E quando as pessoas estão esgotadas, é exatamente isso que acontece. Não se vê mais nada a não ser o esgotamento. Não se vê mais nada a não ser o limite das forças que se foram, da energia vital que se esvaiu. E esse esgotamento mental, ele compromete o futuro. Ele compromete o presente. E por isso é preciso trabalhar muito com esse esgotamento. Talvez essas situações tensas da vida, elas afetaram algumas escolhas que você no passado deveria ter feito e que não fez. Sabe que muitos milagres que nós pedimos a Deus hoje são milagres que nós não precisaríamos pedir se no passado
tivéssemos plantado as sementes que Deus nos deu. O que eu quero dizer com isso é que precisamos lidar com esse esgotamento, para que ele não faça cessar as sementes que Deus envia para você, para que sejam plantadas, para que sua conexão com Deus não seja interrompida agora, para que você não tenha um ciclo do esgotamento, porque o ciclo do esgotamento vai te levando cada vez mais para longe do descanso. O esgotamento vai se intensificando, a tal ponto que depois já não se tem mais saída. Agora, olhando para a história de Elias, para isso que nós consideramos até aqui, quero compartilhar com vocês alguns passos importantes que eu aprendo dessa história e que são fundamentais para lidarmos com o esgotamento, para lidarmos com essas situações negativas que estão à nossa volta. Primeira coisa, identifique a fonte do seu esgotamento. O que é que está te levando a ficar esgotado? O que é que está minando ou drenando suas forças? Muitas vezes, nós lidamos com as consequências e esquecemos da causa. A consequência pode ser alegria, melancolia, sono, fome, angústia. Lidamos com elas e precisamos lidar com elas. Mas o que é que está causando isso? Qual é a origem disso que está hoje presente na sua vida? Quando eu olho para a história do Elias, eu percebo que nós podemos facilmente nos equivocar. Como pastor, muitas vezes eu atendo pessoas que chegam a mim com os seus problemas. E muitas vezes, aquilo que as pessoas me dizem que são os seus problemas, com 2 ou 3 perguntas, em 3 ou 4 minutos de conversa, eu consigo identificar que aquilo que ela achava que era o problema dela, não é o problema. O problema é outro. Às vezes queremos achar culpados e problemas que na verdade não são. E é preciso alguém de fora para dizer, olha, não é isso que é o seu problema não. Não é isso que você está enxergando que é o seu problema. Porque o que as pessoas enxergam às vezes, da perspectiva da qual elas estão, como problema, não é problema quando alguém olha de fora. Veja a questão aqui do profeta Elias. A ameaça dele, recebida, não fazia nenhum sentido. Um profeta que ora e cai fogo do céu, um profeta que mata à espada 850 profetas falsos, ficou com medo da ameaça da Jezabel, feita em nome de deuses que ele havia acabado de provar que não existiam. Não fazia nenhum sentido a ameaça. Mas quando estamos no limite das nossas forças, nós mudamos o foco do problema para lidar com o esgotamento, para lidar com os problemas que estão dentro de nós. Agora, você não muda o seu interior lidando apenas com o exterior, tem que trabalhar com o interior, tem que trabalhar com o que está lá dentro. Porque se você encontrasse o Elias sentado embaixo do zinco e falasse assim, Elias, está fazendo o que aí? Ele fala assim, não, eu estou querendo morrer. E por que você quer morrer, Elias? Não, porque Jezabel me ameaçou, ela falou que vai me matar. Eu falei assim, Elias, espera aí, você está com medo da Jezabel? A Jezabel te trouxe para cá? Não faz sentido nenhum, você acabou de matar 850 e vai temer uma pessoa? Em nome de deuses falsos? É isso, Elias? Elias falou assim, não, é isso mesmo.
Quando estamos angustiados, nós superdimensionamos os problemas e esquecemos de ver aquilo que Deus já fez. E eu encontro pessoas muitas vezes esgotadas em sua vida, e esse esgotamento impede de uma vida com Deus, impede uma espiritualidade saudável. Olhar para o passado é a chave para o presente e para o futuro. Só que o Elias, esgotado, não conseguia olhar para trás. Sabe o que acontece? Quando as pessoas têm que lidar com essa angústia, com essa ansiedade, algumas delas acabam enxergando o suicídio como uma saída. Esse é um problema real. Temos que lidar com ele. Precisamos falar de suicídio. Eu sei que é algo que nos gera muitas dúvidas, gera questionamentos, gera preocupação, mas os números mostram, as realidades mostram, histórias mostram que nós não podemos fechar os olhos para isso. Permita-me abrir um parênteses aqui. Eu uma vez presenciei uma situação da qual eu não gostaria de ter presenciado. O meu vizinho que morava no apartamento em cima do apartamento que eu morava com a minha família, eu deveria ter uns 14 ou 15 anos nessa época, ele se matou, se jogou do 13º andar, eu morava no 12º. Na queda ele bateu uma parte do corpo dele na janela do meu quarto, quebrou a janela, afundou a janela e ele caiu. Obviamente, quando o socorro chegou, ele já estava sem vida. E eu fiquei assustado com aquilo, com o que vi, com o que presenciei, com toda aquela movimentação, a janela do meu quarto quebrada, como uma lembrança de uma tragédia, uma catástrofe que aconteceu. E eu fiquei, na época, muito intrigado. E eu perguntei para algumas pessoas, pastores, amigos, falando assim, a pessoa que se mata, ela se perdeu? Ou alguém que se matou pode ser salvo? Eu tenho algo a lhe dizer. Primeira coisa, o julgamento quem fará é o Senhor. Segundo, Deus levará em conta todo o contexto que levou a pessoa a tal ato. Então não cabe a nós julgarmos aqueles que querem uma resposta mais incisiva e dizem assim, não, pastor, o mandamento diz, não matarás, e quando a pessoa se suicida, ela está se automatando, então se ela está se automatando, ela matou, ela quebrou o mandamento, tá? E se ela se arrependeu? Na queda, por exemplo. Ou quando ela fez e ela se arrependeu. Como é que você pode determinar o veredito final? Então, portanto, não saia lançando por aí o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Ele levará em consideração aquilo que você não sabe. Agora, as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, deixa eu colocar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, demonstre amor. Se alguém está falando em suicídio, se alguém está falando em perder a vida, demonstre amor. Segundo, incentive essa pessoa a procurar ajuda. Então, ame e incentive ela a procurar ajuda. Terceiro, você que ouviu, procura ajuda também. Para que saiba como trabalhar com essa pessoa. Não minimize nenhuma conversa ou qualquer comportamento que a pessoa esteja fazendo que se prejudique. Construa uma equipe de suporte para estar perto dessa pessoa quando você não estiver. E fique atento a todos os sinais ou a qualquer sinal que demonstre que a pessoa está se preparando para alguma coisa. Lidar com esse drama do suicídio é algo que bate à nossa porta e que não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Não, tem sim. Isso aqui tem a ver com gente de Deus. Isso tem a ver com gente que está sonhando com o céu.
Isso tem a ver com gente que segue a palavra do Senhor. Isso tem a ver com gente que ora, mas que infelizmente sofre. Portanto, precisamos tratar de maneira séria, de maneira equilibrada, de maneira ponderada o problema do suicídio. Não de maneira muito rápida, não de maneira inconsequente, muitas vezes irresponsável. Segunda lição que eu tiro da vida do profeta Elias. Quando ele sentiu-se angustiado, mesmo que o problema que ele dimensionava era muito maior do que de fato representava, ele retirou-se. Ele saiu de cena. Elias acertadamente saiu do lugar da ameaça. E sair do lugar da ameaça, sair do momento da ameaça, não significa uma saída, um escape ou fuga, mas é ressignificar, é respirar, é tentar entender a situação que estava à volta, porque quando nós olhamos a história de Elias, rapidamente vemos, assim, não, Elias, não tem que ter medo nenhum da Jezabel, se ela vier te matar, ora de novo e vem fogo e consome ela. Mas quando Elias estava no meio do problema, ele não conseguia ver. Agora, olhando para essa história de Elias, diante dos meus olhos, salta o sábado como uma mensagem importantíssima para os seres humanos. O sábado não é um capricho divino, o sábado não é apenas uma ordem divina, mas o sábado é uma necessidade humana. Quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por algum tempo, e esse é o sábado. Deus, quando estabelece na criação a semana de 7 dias, Ele conclui a sua obra no 6º dia e descansa no 7º dia, para que o descanso do Senhor fosse um exemplo. O sábado foi feito por causa do ser humano, e não o ser humano foi feito por causa do sábado. É pela necessidade humana que Deus estabeleceu o sábado. É Deus tentando nos poupar do esgotamento. É Deus tentando poupar a nossa saúde mental para lidar com as situações que estão à nossa volta. O sábado torna-se importante. Quem nega para si o sábado, está negando para si mesmo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor. Para que serve o sábado? Eu tenho algumas coisas que guardo para mim. Primeiro, o sábado é um tempo que Deus me dá para que eu fique com Ele. É um tempo para Deus. Ele é o Criador. E guardar o sábado é reconhecer que nós temos uma origem, e uma origem nobre. Saímos das mãos de Deus. Não somos obras do acaso, não somos resultados de processos evolutivos, não somos fruto da seleção natural das espécies. Não. Fomos feitos por Deus. E quando eu paro para guardar o sábado, quando eu dedico tempo para o sábado, eu estou me conectando com o Criador, conectando-me com aquele que é a fonte da vida, conectando-me com aquele que dá sentido para a vida, conectando-me com aquele que recarrega as baterias para que eu consiga continuar levando adiante todas as responsabilidades que tenho nas mãos. O sábado também é um tempo para você mesmo. Quando Deus diz, você trabalha 6 dias, mas o 7º você não vai trabalhar, é para você tirar um tempo para você mesmo, para cuidar de si mesmo, para olhar para si, para refletir, para pensar, e às vezes, um tempo para você passar consigo mesmo. Sabe o que me assusta? Pessoas que temem ficar sozinhas com elas mesmas. Sabe aquele tipo de pessoa que está sozinho, tem que ligar a televisão, ligar o computador, ligar no YouTube, algum barulho tem que ter, alguém tem que estar falando, porque talvez não queira ficar apenas consigo mesmo.
A própria presença incomoda. O sábado faça com que você consiga se ajustar. É para você agora. É para você entrar numa relação consigo mesmo. É com Deus e consigo mesmo. Com você mesmo. O sábado também é um tempo para quem nós amamos. Nos voos, muitas vezes você ouve assim: você já sabe, mas não custa lembrar, está proibido fumar a bordo. E eu vou parafrasear as aeromoças, os atendentes de voo, dizendo: você já sabe, mas não custa lembrar, o seu dia tem 24 horas. Portanto, não tente colocar no seu tempo mais do que as horas comportam. Eu tenho feito algo e que tem resultado positivamente para mim. Eu separei algumas horas que são horas inegociáveis. E essas horas inegociáveis estão me gerando plenitude de vida. E nessas horas inegociáveis, eu procuro fazer coisas diferentes com aqueles que estão mais próximos de mim, com as pessoas que eu amo diretamente e que dependem de mim. Há um tempo atrás, quando teve a Copa do Mundo, as minhas filhas resolveram fazer o álbum de figurinhas. Eu achei engraçado a decisão dela de fazer álbum de figurinha da Copa, mas no final eu acabei me empolgando com o álbum da Copa e minha esposa disse que eu gostei mais do álbum de figurinhas do que as minhas filhas. E um dia eu estava bem atarefado. Eu tinha coisas para fazer, para preparar, e as minhas filhas vieram e falaram assim: pai, tem um lugar que faz troca de figurinha, vamos lá? Porque chega no momento do álbum de figurinhas que não adianta mais comprar figurinhas na banca de jornal, porque só vem repetida. E raramente vinha uma ou outra que faltava, estava já na reta final. E depois ficou tão difícil que eu comprei as figurinhas que faltavam direto na editora, porque já não tinha jeito. Mas elas queriam que eu fosse trocar figurinhas. Eu olhei para aquilo que eu tinha que fazer e tinha duas crianças querendo trocar figurinhas do álbum da Copa. E eu fiquei no impasse: o que eu faço agora? Eu vou trocar figurinha ou faço o meu trabalho aqui? E eu decidi trocar figurinha. E lá fui eu, no posto de troca. Estava uma bagunça aquele posto de troca. Ninguém se achava. E eu em 3 minutos organizei. Falei assim: quem tem figurinha dourada vai para cá, quem tem figurinha daqui vai aqui. Eu organizei tudo aquele posto de troca. E no final o pessoal começou a achar que era eu que estava organizando. Eu falei: não, eu estou aqui só tentando resolver aqui o problema para dinamizar. E fizemos as trocas de figurinhas que tínhamos para fazer. Conseguimos algumas figurinhas mais. E eu entrei no carro para voltar para casa. E a minha filha mais velha estava no banco da frente comigo. Ela puxou minha cabeça assim, perto dela, deu um beijo no rosto e falou assim: obrigado, pai, por ter vindo trocar figurinha. Pronto. Não precisava de mais nada, né? Essas são as horas inegociáveis. Essas são as horas que me geram plenitude de vida. E o sábado me ajuda a estabelecer esses momentos. Porque o que ficará na vida não foi o que você comprou, o cargo que você ocupou, mas a vida que você viveu. Há tanta gente que está se angustiando numa busca incessante por conseguir cada vez mais. E no final descobrem que aquilo que vale a pena não se compra, é aquilo que se conquista. Uma outra coisa que eu aprendo da história de Elias é: faça do seu retiro algo produtivo.
Quando você está passando o tempo com você mesmo, o próprio sábado, não é um dia para inércia, não é um dia para não fazer nada, não é um dia para esse ócio produtivo. É um dia onde você vai parar, sentar, avaliar, é onde você vai ter tempo para você, para quem você ama, para Deus. Ou seja, não é um tempo desperdiçado, mas é um tempo no qual você está construindo, ter essa conexão fundamental, no qual se torna necessário. Quando você se retira, você volta para aquilo que é fundamental. Olha só, veja aí na sua Bíblia, versículo 5 de 1 Reis 19, diz assim, depois que Elias pede a morte para si, diz a Bíblia assim, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O mesmo zimbro que ele estava lá, Senhor, basta, não quero mais viver, quero morrer. No mesmo zimbro que ele estava sentado, Elias agora, ele deitou e dormiu. E olha o que diz a Bíblia, e veio um anjo, tocou nele e disse-lhe, levanta-te e come. Não se sente falta daquilo que você não viveu. Há muita gente fugindo da realidade, mas Elias, no seu retirar-se, na sua angústia, no seu estresse, no seu esgotamento, ele volta para aquilo que é o básico da vida. E o que é básico da vida? Dormir e se alimentar. Foi isso. Ele dorme e o anjo falou assim, Elias, dormiu, agora come. As pessoas, quando elas estão vivendo sobre esgotamento, as duas principais coisas que são afetadas são exatamente essas: a fome, ou come demais ou não come nada; o sono, ou dorme demais ou não dorme nada. Precisamos de muito pouco para ser feliz. É a essência da vida, né? O que é que passa na cabeça de uma pessoa que está na beira da morte? Eu já vivi essa experiência. No sábado, primeiro tema, que eu contei da história do meu sogro um pouquinho, e ele foi lúcido até o fim da vida. E em volta do leito dele, nós ouvimos as últimas palavras de alguém que sabia que não tinha mais o que fazer. Alguém que estava consciente que a morte estava a poucos minutos. O que é que passa na cabeça? Há muita gente que chega no fim da vida e fala assim: eu não tive tempo para a vida. Devia ter discutido menos, devia ter brigado menos, devia ter passado mais tempo com as pessoas da qual eu amo. Há tanta gente que tem tempo perdido em prol do nada, e o final da vida evidencia isso. Sabe que quando você está esgotado, você passa a maltratar aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Aquelas pessoas que você mais ama são às vezes aquelas mais afetadas pelo esgotamento. Portanto, olhando para a história de Elias, não importa o que tenha acontecido, depois de identificar o problema, depois de sair e fazer desse ócio algo produtivo e voltar para aquilo que é básico, volte. Não é para ficar lá não. Haja o que houver, volte. Todos nós temos altos e baixos na vida espiritual, mas não fique no baixo. Não existe futuro para quem rompeu com o passado e não se reconciliou com ele, como não existe futuro para quem desconsidera o passado. Que quando você volta mudado, tudo muda à sua volta. Elias, lá onde estava, retirado, havia esquecido daquilo que Deus já havia feito. E ele tenta até argumentar com Deus. Olha o versículo 10, ele fala assim: olha, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida.
Essa era a razão que Elias dava. Mas ele havia esquecido o que Deus já havia feito por ele. E havia esquecido de perguntar para Deus como é que estava de fato a situação, porque Elias não era o único não. Tinham 7.000 que não se dobraram a Baal. O esgotamento embaça a visão. Mas é por isso que a gente sai para entender e ver o que Deus fez, o que Deus é. Elias vai para uma caverna, e Deus vai na caverna e manda ele voltar. Não era para ficar lá, ele não estava sozinho. Elias achava que só tinha sobrado ele, mas Deus falou assim: não, Elias, tem 7.000, e sabe mais? Tinham 100 profetas, que foram mantidos pelo mordomo Obadias, com pão e água, 50 de cada vez, escondidos numa caverna. Mantiveram-se fiéis. Não era apenas Elias, mas o esgotamento de Elias havia nublado o tempo, e ele não conseguia enxergar nada a não ser as nuvens. Mas volta lá, sai do teu esgotamento e retorna para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita que problemas, que situações difíceis lhe roube da presença do Senhor. Não pense que por estar angustiado, esgotado, por estar passando por dificuldades, tomando talvez medicamentos pesados para conseguir dormir, para conseguir viver, que você está longe do Senhor, que você está desfavorecido do Senhor, porque esse talvez seja o engano que o diabo está colocando no seu coração, de que para você não tem jeito, você não tem solução, você não é uma pessoa espiritual. Não, não esquece tudo isso. Somos humanos, somos frágeis, temos um pecado que se instalou à nossa volta, mas temos um Deus maravilhoso que nos alcança e nos transforma. Alguns anos atrás, eu vivi uma dessas histórias assim que a gente guarda no coração. Eu fazia uma série de programações em Guarulhos, e eu estava me preparando para pregar uma das noites, e um rapaz sentou do meu lado e falou assim: pastor, aconteceu uma coisa muito estranha hoje, e eu queria lhe contar. Eu falei: pois não, irmão? Ele falou assim: pastor, eu estava vindo para a igreja com a minha família, para o programa de hoje à noite, e quando eu estava aqui passando, o nome da avenida, o meu carro apagou, nada apagou as luzes, apagou, e eu fui no embalo assim, encostei o carro numa praça, e tentei ver o que podia ser o problema do carro, né? Saí olhando, abri o capô do carro, fiquei olhando ali para dentro, vendo se achava alguma coisa, e os meus filhos falaram assim: pai, vamos, a gente quer ir para a igreja, vamos pai, vamos para a igreja. E aí de repente, uma mulher se aproximou, não sabia quem era, se aproximou, e essa mulher falou assim: vocês estão indo para a igreja? Aí eu falei assim: sim, estamos indo, mas o carro aqui deu um problema, uma pane elétrica, não sei o que aconteceu, vou tentar identificar algum problema aqui. E ela falou assim: que igreja vocês vão? Nós vamos à igreja adventista, tendo uma programação todas as noites, eram 15 noites que eu estava fazendo naquela igreja, 2 semanas, e está tendo uma programação especial, estamos abrindo a Bíblia, conhecendo mais. E ela falou assim: e eu poderia ir com vocês na igreja? E ele falou assim: claro que poderia, mas é que eu tenho que arrumar o carro aqui, não sei o que aconteceu. E ele foi tentando lá, mexendo nos cabos ali, no motor, apertando assim, ver se era alguma coisa que estava solta, e ele achou que tinha mexido no carro, mas vou tentar voltar. Ele entrou no carro, virou a chave, acendeu a bateria, deu a partida e o carro ligou. Ele não entendeu, voltou lá para frente do carro, abaixou o capô, e a mulher estava lá conversando com a esposa dele, vendo a alegria das crianças irem para a igreja, e ele falou assim: você quer ir para a igreja com a gente? Claro, eu gostaria muito. Posso? Claro, entra aqui no carro. E ela entrou, e aí quando ela entrou no carro, eles começaram a andar, aquela senhora desabou em lágrimas,
E ela falou assim: eu estou aqui no carro de vocês porque eu estava sentada naquela praça, determinada a tirar minha vida. Já não aguento mais. É muitos problemas, muitas necessidades, eu sofro, eu saí de casa assim, determinada a me matar. E eu estava sentada na praça pensando o que eu ia fazer para dar fim na minha vida. E quando eu vi, o carro de vocês parou. E vi as crianças empolgadas por irem na igreja. E aquilo me sensibilizou. Por isso eu vim aqui e pedi para ir com vocês na igreja. Porque se eu não for para a igreja, eu vou me matar. E ele falou assim para mim: pastor, e a senhora está aí atrás. E apontou assim: ó, é ela ali, ó. E eu a vi. Preguei o sermão aquela noite. E no final eu fiz um convite para quem queria entregar a vida para o Senhor Jesus, que viesse à frente. E ela foi a primeira pessoa que se levantou e veio. Orei por ela, a visitei, aquela família a acompanhou, e eu tive a alegria de, algumas semanas depois, batizá-la, por causa que um carro parou na praça. Por que o carro parou? Não sei. Que explicação tem? Não tem explicação para te dar. Cabo de vela, não sei. Ou foi o próprio Deus que fez aquele carro parar? Porque senão ela iria dar um passo, e Deus queria dar uma última chance para ela, para buscar uma alternativa que ela não tinha buscado, o Senhor. Ah, esse Deus maravilhoso. Portanto, não importa o que tenha acontecido, volte. Não importa as situações que você tenha passado, volte. Jesus é especialista em pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, porque Ele diz: vem a mim, eu vou te aliviar. Vem a mim, eu vou dar sentido para a sua vida. Vem a mim, e eu vou completar aquilo que você está tanto buscando e não consegue. Vem a mim. Eu quero convidar a Gabriela para cantar a última música agora. E ela vai cantar uma música que eu gosto bastante. Hoje é o dia de voltar. Esse é o recado do Senhor para você hoje. Não importa quão distante você tenha andado, hoje é dia de voltar. Porque longe do Senhor Jesus, o que vai restar para você é só angústia, é só esgotamento, é só cansaço. Agora com o Senhor, Ele diz assim: vem que eu vou te aliviar, vem que eu vou te ajudar a carregar, vem que você não vai estar sozinho. Você não precisa enfrentar os problemas sem a ajuda do Senhor, porque Ele está disposto para te ajudar, mas Ele espera que você tão somente entregue a sua vida nas mãos dEle. Você que está nos acompanhando agora, nós temos o nosso chat, nosso bate-papo, e temos a nossa equipe aí, pronta para lhe atender. Você precisa de uma oração, precisa de um aconselhamento, um atendimento. O que é que você está precisando agora? Se você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, escreve aí no chat: eu aceito. Se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, ainda não foi batizado, escreve assim: eu preciso. Se você aceita, você precisa, escreve, para que a nossa equipe possa lhe atender. Olhando para o profeta Elias, ele me diz uma coisa: não importa o que tenha acontecido, volte, reassuma a sua vida, ressignifique sua existência e prepare-se, porque o céu é logo ali. Não importa quão distante tens andado de Jesus,
aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Volta agora para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não diz nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Volta agora para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Só Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo o tempo eu te amei. Aí na nossa transmissão tem um link. E se você aceita o batismo, clica aí. Você vai ter um formulário para preencher. A equipe pastoral aqui da igreja do NASP vai lhe atender. É uma decisão que você tem que tomar e que eu não posso tomar por você. Ninguém pode tomar por você, só você. Reconheça as suas necessidades. Entregue-se ao Senhor, porque Ele jamais vai te rejeitar. Ele sempre estará à sua disposição, com os braços abertos. Hoje é o dia de voltar. De voltar para aquele que nos criou. De voltar para aquele que nos fez. E voltar para as mãos daquele que nunca vai nos decepcionar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai nosso, Deus querido. Te agradeço muito pelo Teu Espírito que nos conduziu no estudo da Tua Palavra nessa noite. Neste momento eu entrego nas Tuas mãos esta filha ou este filho que necessita dar um passo de fé, que necessita entregar-se, colocar-se debaixo da Sua graça. Pai, não permita que a nossa história de vida termine sem que uma decisão ao Teu lado seja tomada. Abençoa, Pai, todas as pessoas que nesse momento oram comigo, pois nós nos colocamos em Tuas mãos no nome de Jesus. Amém.